Domingos, das 13 às 14h30, aqui na Mais Alegria. Domingo Especial. Apresentação, Jean X. CYJ 830 1060 kHz. Rádio Mais Alegria AM. Grande Florianópolis, Santa Catarina. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mais Alegria. Esse é o programa Boa Noite com Deus, que vai ao ar todos os sábados às 22 horas. Nós ficamos agradecidos com a sua audiência, né? E nesta noite estamos aqui para realizar mais um programa Boa Noite com Deus. Está aqui ao meu lado o pastor Edson, é quem de fato está à frente desse programa todos os sábados, né? Eu, como não tenho aparecido tanto, os compromissos particulares, não posso estar aqui. Tem faltado muitos sábados. Mas o pastor Edson, como sempre, está aqui, segurando a barra, né? Não deixa que o programa não vá ao ar, que é o dever desse programa, ir ao ar todos os sábados. Nós agradecemos a todos por estar conosco todos os sábados, né? E convidamos, já de início, convidamos a estar até o final do programa. Vamos ouvir alguns assuntos da palavra de Deus que vai ser pregada também nesta noite. Quem sabe você esteja pensando em ouvir uma palavra, né, que venha ao seu coração para alento e para ajudá-lo na sua caminhada nesta vida. E caminhar com Deus é a nossa proposta, né? Que venhamos, que todo indivíduo possa conhecer a Deus e possa aceitar Jesus como Salvador e passar uma vida, né, numa trajetória com Deus. Isso é o nosso propósito, que você venha conhecer, né? Pregamos a todos, é claro, falamos para todos, para crentes e não crentes. Mas temos um objetivo muito especial, que é levar a mensagem da palavra de Deus àqueles que não o conhecem, não aceitaram Cristo e ainda não têm uma experiência com Deus. Então, a oportunidade de você estar nesta noite conhecendo uma porção da palavra de Deus é o nosso objetivo e nós ficamos gratos por isso, né? Vou ler inicialmente uma parte, né? E depois eu quero falar também sobre um outro assunto. Eu quero falar nesta noite, rapidamente, né, sobre a vinda do Filho de Deus, a vinda de Jesus, né? Você que não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, melhor dizendo, né? Você certamente não sabe que Jesus voltará, né? E eu lhe digo que Jesus voltará. É o que está escrito na palavra de Deus, que Jesus voltará. Ou seja, ele já esteve, né? Quando ele esteve, todos conhecemos a história, né? Quem neste país não conhece a história do Filho de Deus, né? Não conhece a história de Jesus, que nasceu lá na Galileia, que viveu na terra de Israel,
portanto, é um judeu, né? E ele veio com uma missão, e ele cumpriu a missão dele. A missão dele foi de trazer um novo concerto de Deus para os homens, né? Para salvar. E esse concerto seria, através do sangue dele, da própria vida dele, abrir caminho para a salvação daqueles que não conheciam a Deus, não conhecem a Deus, né? E hoje, então, nós temos a salvação pela graça. A graça é favor não merecido, né? Nós não merecíamos aquele sacrifício que Jesus passou, mas ele fez o sacrifício, ele pagou o preço, na verdade, ele pagou o preço dos nossos pecados, né? Então, ele abriu o caminho para a salvação do homem. Então, hoje o ser humano tem uma porta aberta, né, diante de Deus para conhecê-lo, né, para se comunicar com Deus, né, para ter os seus pecados perdoados e um dia, então, ser recebido nos céus para a vida eterna. Porque tem muitos que pensam que a vida é somente aqui e depois tudo se acaba. Não pode ser assim. Seria realmente uma coisa muito medíocre, né? Uma vida que se passa nessa terra com tantas dificuldades, tantas lutas, tantos desprazeres, mas também tantas alegrias, é claro, e depois terminar tudo assim, sem mais, sem menos. Não seria assim. Deus não é justo. Então, porque isso Deus existe, é porque as coisas não são assim, né? É porque existe uma vida eterna, né? Tanto a vida eterna, tanto junto de Deus como afastado de Deus, né? Então o homem não morre nunca, o ser humano não morre nunca, né? Ele morre, este corpo do qual ele vive, esse se acaba, esse volta ao pó, mas ao final a vida dele, o espírito e a alma dele viverá para sempre, né? E aí é a grande pergunta: viverá aonde e como, né? Viverá aonde e como? Ele vai viver para Deus, junto de Deus. E nós chamamos aonde Deus está, que a Bíblia diz que é o céu de luz, aonde está o trono de Deus, aonde está Deus. E aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador vão viver para sempre afastados de Deus. E aí é a grande luta, foi a grande luta de Jesus, vindo e pagando o preço para salvar aqueles que não tinham direito e que iriam morrer sem salvação e para sempre afastados de Deus estariam. Então Jesus abriu um caminho, Jesus pagou o preço, e esse preço não foi nem ouro e nem prata, mas foi pelo sangue de Jesus. E é de grande importância isso, né? É de grande importância. Uma nova vida acontecerá para os seres humanos quando aceitam Cristo como Salvador. E a nossa proposta é essa, é que você venha a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, venha conhecer a Bíblia e passe então a conhecer a Deus. E tenha a sua salvação garantida, para que o dia que partir desta vida poderá estar com Deus, poderá estar nos céus de luz. E não haverá mais sofrimento, e não haverá mais tristeza, onde haverá justiça, e justiça integral. Não essas justiças que nós estamos vivendo hoje, a justiça que o Brasil está enfrentando. Isso não é justiça. A justiça que nós queremos não é esta. Nós precisamos de uma justiça. O ser humano quer uma justiça verdadeira. E a justiça que Deus vai lhe apresentar será uma justiça de fato, genuína. E você vai ver justiça diante de Deus. Não a justiça dos homens, pois essa é falha. Essa é, como quem diz, essa é pela metade. A justiça que Deus promete dar é muito importante, é muito além disso, né? Deus é justo e recompensará a todos aqueles que creem nele, aqueles que creem em Jesus com justiça. E você vai viver uma vida na eternidade diante da justiça de Deus. Então, nós vamos ouvir uma música agora, em seguida, e depois vamos comentar um pouco mais da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Nós falamos que Jesus esteve aqui, né? Morreu para salvar,
agora ele vai voltar mais uma vez. E é muito importante também saber sobre isso. Amém? Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder ou não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar e poder te contemplar. Diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Oh, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Oh, oh, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você.
Glórias a Deus. Pois bem, falamos no primeiro momento que Jesus veio, a primeira vinda de Jesus. Ele veio, morreu para salvar os homens. Mas prometeu, depois que morreu e ressuscitou, é bom lembrar que depois que ressuscitou, deixou promessas também aos que o seguiam, que voltaria, né? Então, está lá, quem tem a sua Bíblia, pode ler. É bom até, nesse assunto, falar na sua Bíblia. Hoje, só um parênteses aqui, hoje as pessoas não estão, eu tenho observado também na igreja, estava conversando com o pastor Edson no caminho, e tenho observado nas igrejas, assim, as pessoas não andam mais com as suas Bíblias, né? Outrora andavam com a sua Bíblia na mão. Hoje os crentes não andam muito com a Bíblia na mão. Pouca gente anda. É claro que, porque tem o celular, então não precisa da Bíblia, né? Mas isso é fruto de que a liderança, o pastor não está dizendo. É porque o pastor passa no telão o versículo bíblico, então não precisa de Bíblia. Não. É preciso que o crente se acostume a andar com a Bíblia, mostrando, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Ele deve ter isso mostrando a todos, né? Porque muita gente quer saber, né? Um sinal de identificação. Muito bem, pastora. Um sinal de identificação de que ele serve a Deus, de que ele é um crente, né? E que o livro que ele carrega é uma mostra de que todos deveriam ter. Todos. No nosso país, muita gente tem Bíblia. Quem é a família que não tem uma Bíblia na mão, não tem na sua casa? Mas muitas vezes ela está lá entre os outros livros e perdida, né? E ninguém faz caso dela, quando é um livro que deveria estar bem posicionado para que fosse lido, né? Nas dificuldades da vida, nas decisões que tem que tomar, né? Para conhecer, para ensinar aos filhos, para ensinar ao amigo, para ensinar àqueles que o rodeiam, né? Mas infelizmente as coisas vão acontecendo, os costumes vão mudando, mas eles não estão mudando para melhor. Eu diria, eles não estão mudando para melhor. É preciso que nossos pastores digam, né? Animem o seu povo a trazerem a Bíblia. Eu lembro que assim que me converti, o pastor da minha igreja, sempre no início do culto, quase sempre às vezes, ele dizia assim: quem está com a Bíblia na mão? Quem tem Bíblia? Levante aí quem tem Bíblia. E a gente observava que 80%, 90% do povo estava com a sua Bíblia. Então era até, né? Todos saíam e com a sua Bíblia na mão. Hoje as pessoas não andam com a sua Bíblia na mão, né? Me parece por vários motivos, né? Entre eles, né, não querem se identificar. Mas aquele que anda com Deus, que é convertido, que tem prazer nas coisas de Deus, ele tem prazer em declarar, né, em assumir diante de todos que é um servo de Deus, que conhece a palavra de Deus, né? O conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, é um conhecimento superior, né? Não é um conhecimento medíocre, um conhecimento pequeno, não, é um conhecimento especial e superior, porque é o conhecimento de Deus, né? Conhecimento do Criador, aquele que o criou, aquele que criou o homem, né? Então é um conhecimento que todo ser humano deveria ter, né? Poderá aceitar ou não aceitar o que ali está escrito, poderá aceitar a Deus ou não, poderá crer nele ou não crer, mas o que não pode ser é não conhecer, né? Não conhecer a palavra de Deus, não conhecer o que está escrito e ter a liberdade de decisão, né? Ter a liberdade de decisão. Uma das coisas do cristianismo é a liberdade, né? O cristianismo é democrático, né? Ele não invade, né? Ele não força, ele não mata ninguém, como muitos credos religiosos têm pelo mundo afora, que matam as pessoas se não creem naquilo que eles pregam. O cristianismo não. O cristianismo, ele é liberdade. Você pode decidir. E o bom é que nós tenhamos diversidades com relação a isso, né? É muito bom saber que tem o cristão, tem o espírita, tem
tantos outros credos religiosos. E o cristianismo vive muito bem com tudo isso, né? Vive pregando, dizendo que aqui é o caminho com Deus. Quem crê, siga-o. Quem não crê, pode seguir aquilo que crê, né? Mas o importante é que as pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus. E a Bíblia deve ser lida e deve ser exposta e deve ser carregada por todo aquele que crê em Jesus. E, portanto, eu carrego a minha Bíblia sem problema nenhum, com prazer e com alegria. E convido você também, meu irmão, ou aquele que já conhece a Deus, que está servindo a Jesus, que carregue a sua Bíblia. Não deixe em casa. Quando for para a igreja, leve, né? E os pastores, se algum está nos ouvindo, não esqueça de pedir, é uma sugestão, dizer, embora tenha o telão na igreja, mas é bom que tenha todos de Bíblia para acompanhar a sua Bíblia, né? E quem sabe no telão está escrito o que está escrito na Bíblia, no mínimo isso, né? Então ele poderá assim se identificar. Mas não era o assunto que eu queria trazer nessa segunda parte. O assunto que eu queria trazer nessa segunda parte, que meu tempo também é limitado, dividimos o tempo aqui, eu e o pastor Edson, e não demora, o pastor Edson vai fazer a parte dele, vai trazer uma palavra, um sermão também, uma palavra de Deus que já tem preparado. Falei então a segunda vinda de Cristo. Também não se fala muito hoje na segunda vinda de Jesus. As igrejas não falam muito. No tempo me converti, falava-se muito na vinda de Jesus, né? Era assim, era uma palavra assim, era um ensinamento muito feito, tanto para as crianças, para os adultos, em todo momento. Jesus vai voltar. Você está esperando Jesus? Está preparado para a vinda de Jesus? Hoje não se fala muito, né? É como se Jesus não vai voltar ou vai demorar a voltar, né? Pelo contrário, mais perto da vinda de Jesus nós estamos agora, até diante dos acontecimentos deste mundo, né? Pelos acontecimentos nós poderemos concluir que a vinda de Jesus está muito mais perto e bem mais perto do que pensávamos que estaria, né? Jesus está às portas, Jesus está voltando. Que bom que você aceite-o, né? Que você esteja preparado para receber Jesus, né? E lá em 1 Tessalonicenses está escrito, né? Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então é isso aí. Jesus voltará, né? Então esse é um acontecimento, a segunda vinda de Jesus é um acontecimento especial para a sua igreja, para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que foram salvos, aqueles que esperam Jesus. E você espera Jesus? Está preparado para a vinda de Jesus? Se você está preparado e espera Jesus, com certeza, se Jesus vier nesta noite, você subirá, né? Primeiro os mortos, como diz a palavra de Deus, primeiro os mortos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão. E você, depois disso, né, logo em seguida, no mesmo acontecimento, praticamente, você será arrebatado e vai encontrar com Cristo nos ares. Isso é um acontecimento, parece uma coisa assim, tirada, né, jogada ao vento, mas não é assim, é uma realidade. Isso é um acontecimento singular na humanidade, no mundo, para a humanidade, né? Isso é um acontecimento muito grande, né? Quem sabe você não tenha não tem um conhecimento neste momento, né? E não está esperando que isso possa ocorrer, mas vai ocorrer. Jesus vai vir, Ele está para vir, Ele prometeu que viria e virá. Então, o importante saber é quem subirá
quem estará com Cristo nesse dia? Quem será tirado desta terra? Nós chamamos, a Bíblia chama de arrebatamento. Haverá o arrebatamento da igreja, né? Então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e vão encontrar com aquele, aí primeiro aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram, ou seja, salvos, né? E depois aqueles que estão salvos, aqueles que servem a Deus, né? Aqueles que creem na sua salvação, estão preparados. Então, Jesus voltará. A pergunta é, que nesta noite que não quer calar, você está preparado para o dia, para esse dia, né? Esse é o que devemos estar a todo dia, toda hora nos perguntando. Se Jesus vier, eu estou preparado? E você, amigo que nos ouve, você já aceitou Jesus? Já fez esse passo de fé? Pois então faça. Nós estamos, hoje é sábado, amanhã é domingo, amanhã é um dia próprio para se tirar um tempo. Nós temos tempo para fazer tantas coisas, né? Para trabalhar, para se divertir, para passear, para tantas coisas, mas não tiramos um tempo para Deus, 1 hora não tiramos. Devemos tirar esse tempo, tirar 1 hora para prestar um culto de louvor e adoração a Deus. Então amanhã você é convidado para estar numa das igrejas evangélicas. Temos muitas igrejas em nossa cidade. Quem sabe na sua rua, no seu bairro, tem uma igreja, né? E quantas igrejas que eu recomendo, que eu os conheço e recomendo, né? Nós temos aí a Igreja Deus é Amor, nós temos aí a Assembleia de Deus, nós temos a Igreja Batista, nós temos a Igreja Presbiteriana, nós temos a Igreja Mais de Cristo, né? Nós temos Renascer em Cristo, ou seja, em um número tanto de igrejas, né? Pessoas que pregam a palavra de Deus, que estão pregando, né, o Evangelho para a salvação. Então você pode entrar numa dessas igrejas, com certeza você vai ouvir uma palavra, e uma palavra genuína, uma palavra que vem de Deus, que está na Bíblia e é correto, né? E você então pode estar nesse domingo numa dessas igrejas, né? Esse programa não tem placa de igreja, esse programa prega para todos, prega o reino de Deus. E se você quer participar do reino de Deus, pois então, neste domingo está convidado aí numa dessas igrejas, né? Ou outra que você também conheça e eu não saiba qual seria, você deve entrar, é público, não paga nada, não tem que contribuir. Se quiser contribuir, dá sua oferta, dê. Se não quiser, não tem problema, fica tudo certo, né? O importante é que você vá ouvir a palavra de Deus. O importante é que você vá conhecer a palavra de Deus, que se esforce. Esse momento é um momento chave, é um momento da decisão. Não há muito tempo, Jesus está voltando. E se você não andar depressa, você pode ficar, né? Você pode ficar. Até você, meu irmão, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, que prazer. Mas você precisa também estar bem certo da sua salvação, né? Para que Jesus voltando, você esteja também preparado para estar com Cristo. Então são essas palavras nesta noite que eu deixo, né, a todos, nos ouvintes, nos irmãos que estão em audiência conosco, para que Jesus veio, morreu e ressuscitou, e prometeu voltar, e agora você deverá estar preparado. É a nossa tarefa. A tarefa nossa agora é estarmos preparados para a segunda vinda de Jesus, né? Além disso, tem aqueles, nós podemos partir desta vida antes da vinda de Jesus, e também precisamos estar preparados, porque não dá para preparar depois de morrer não dá mais para preparar. O que não é, se você era salvo, você vai se encontrar com Deus. Se não era salvo, então vai ficar afastado de Deus, né? Vai ficar afastado de Deus para sempre. E aí grande tristeza, né, e arrependimento haverá. O bom é estar certo de que vai morar com Deus. Amém? Nós vamos então passar a mais uma música e em seguida o pastor Edson então vai trazer uma palavra que está já preparada para esse dia. Não mais dor, nem lágrima, só vejo uma luz que brilha na cidade de Deus.
que vem do Cordeiro. Não mais dor, nem lágrima, só vejo uma luz que brilha na cidade de Deus. Que vem do Cordeiro. Aleluia, aleluia, o Rei judeu já venceu. Aleluia, aleluia, a nova Jerusalém já desceu. E ele diz: vem, 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 minha noiva, eis a cidade que eu construí para ti, estaremos juntos ali. Presente do casamento. Pelo amanhecer de Deus, ansiamos, ansiamos pelo reino do Cordeiro. Ansiamos pelo amanhecer de Deus, ansiamos. Deus colocou a eternidade no coração do homem, nos nossos corações. Deus colocou a eternidade, o anseio para a eternidade. Vamos colocar o nosso coração já naquela cidade. A tua cidade, a tua cidadania está na Nova Jerusalém. Ansiamos, ansiamos pelo Rei.
chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Programa Boa Noite com Deus, que vai ao ar todos os sábados às 22 horas pela rádio Mais Alegria. Estamos chegando para o momento da mensagem de hoje, mas antes queremos mandar um abraço ao nosso irmão Avelino, ali na Assembleia de Deus da Serrinha, irmã Salete, um grande abraço, estão sempre ouvindo o programa Boa Noite com Deus. Também queremos dar um anúncio aqui a pedido. No próximo sábado, dia 6, na Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Atlântico, Rua Egídio Ferreira, 1300, haverá uma noite hip hop cristão. Esta igreja, a Igreja Quadrangular, fica próximo ao Forte Atacadista. Então, às 20 horas, no próximo sábado, Igreja do Evangelho Quadrangular, hip hop cristão. Então, o assunto de hoje está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19, versículo 38, que diz assim: depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Nosso assunto de hoje é sobre dois homens que se converteram, dois homens ilustres, não eram homens quaisquer, eles se converteram durante o ministério de Jesus. Sabe você que está nos ouvindo, que conhece a Bíblia, um pouco da história do ministério de Jesus, sabe que Jesus foi rejeitado pela liderança religiosa do seu povo, seu próprio povo. Aquele grupo grande, aquela multidão que o acompanhava para cá e para lá, eram capazes de ficar sem comer até dias para ouvir Jesus e ver. Eram pessoas humildes. A própria liderança, numa reunião, eles fazem referência a isso, que eles querem dizer, daqui da nossa elite ninguém segue ele, ninguém está ouvindo ele, está dando credibilidade às suas palavras. Eles o desprezaram, o rejeitaram. E quando você vai ler o Evangelho de João, no primeiro capítulo, está escrito assim, acho que é versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, aquela elite, aquele grupo dominante, eram homens religiosos, como se dizer, deveriam ser os primeiros a abraçar e reconhecer a obra de Deus através de Jesus. Mas eles foram movidos de inveja, porque Jesus atraía grande multidão de povo para estar com ele. Então, ao invés de aceitar, de abraçar, de até anunciar para o povo aquele homem, eles o rejeitaram, eles não aceitaram ele como Messias, como um filho de Deus. Mas a Bíblia destaca dois homens se destacam entre a liderança de Israel, entre os homens importantes daquela ocasião. Há dois homens que são destacados, que são Nicodemos e José de Arimateia. Dois homens, eles aceitaram, eles reconheceram em Jesus o Messias. Então, e quando a gente chega no final da história, nesse texto que eu li, aí você vê que
Deus precisava de homens importantes. Jesus não poderia ser sepultado como eram os pobres daquela ocasião, jogado, alguns eram queimados até. Não, Jesus tinha que ter um túmulo específico. Ele seria ressuscitado, seu túmulo teria que estar separado. Tudo estava preparado por Deus para ter testemunho da sua ressurreição. Se ele fosse jogado numa vala comum, tudo seria muito, muito difícil para comprovar. Mas Deus precisava de quem? Imagine você, Jesus está morto, ele está crucificado, aqueles corpos crucificados eram jogados em valas comuns. Agora, de repente, um homem se levanta e consegue um companheiro com ele e vai a Pilatos. Quem é que iria a Pilatos? Quem teria acesso a Pilatos? Quem poderia entrar no palácio e ter uma audiência com Pilatos naquele dia tão conturbado? E ousadamente, como diz o Evangelho de Marcos, diz que foi ousadamente, ele teve ousadia de ir lá, se apresentar e pedir o corpo de Jesus para si. Ele teve que se identificar, então ele vivia servindo a Jesus ocultamente, mas agora ele teve que se apresentar e pedir o corpo de Jesus. Amados, o rico tem esta dificuldade, é muito difícil ele reconhecer a obra de Deus, ele servir a Deus, ele procurar a Deus, ele se humilhar para o Evangelho, para a palavra de Deus. Mas Deus prepara dois homens ricos, dois homens importantes. José de Arimateia é chamado em Lucas de senador, em Mateus era chamado de um homem rico, em João ele era um discípulo de Jesus, ele é chamado de senador também em Marcos e em Lucas. Dois evangelhos chamam de senador, um homem importante, mas naquele dia tão terrível, agora ele se apresenta para Pilatos. E eu quero o corpo deste homem. Quem se atreveria? Nem Pedro teve coragem de dizer que era discípulo. Era um dia, talvez o dia mais difícil para um discípulo se apresentar e dizer: eu sou discípulo desse homem, porque era fácil dizer que era discípulo de Jesus, enquanto ele estava atraindo multidões, pregando para um grande número de pessoas, fazendo milagre, multiplicando pães. Era muito fácil alguém dizer: eu sou discípulo dele, eu creio neste homem. Quando ele levantava um paralítico da cama ou dava vista a um cego, então era muito fácil até. Mas eu queria ver quem se apresentava. Como disse, nem Pedro foi encorajado para fazer, negou 3 vezes. Agora, neste dia tumultuado, que o homem foi humilhado, bateram no rosto dele, bateram com a cana na sua cabeça, colocaram coroa de espinho, forçaram a carregar uma cruz, foi humilhado, foi maltratado. E nesta hora, eu queria ver alguém se apresentar. Eu pertenço a este homem, eu sou discípulo dele, eu sou seguidor dele. Então, quando todos correram, nesta hora apareceu José de Arimateia e Nicodemos, que por certo também tinha esse conhecimento que José de Arimateia era discípulo oculto de Jesus. Ele se apresenta junto: não, eu vou com você também. Se apresentam lá no palácio naquela hora, quando ninguém teria condições de fazer aquilo. Começa porque ninguém tinha coragem de se apresentar, poderia ser morto naquela hora, como seu discípulo foi morto também. Mas eles se apresentaram, sendo pessoas ilustres, sendo pessoas ricas, sendo pessoas importantes. Eles se apresentaram a Pilatos corajosamente, como diz Marcos, com ousadia, ousadamente, e pediram o corpo de Jesus para sepultar. E fizeram com o corpo de Jesus aquilo que precisava ser feito. Compraram um tecido de linho novo para envolver o seu corpo, e compraram perfumarias, material próprio que as pessoas ricas eram tratados seu corpo daquela forma, com perfumes e ungüentos. Fizeram tudo isso
com toda a honra para o nosso Senhor Jesus Cristo e o sepultaram num túmulo digno, destacável, um túmulo novo, um túmulo que podia ser vigiado pelos soldados, ser guardado. Ele está ali, um túmulo onde havia uma pedra que foi rolada para a boca e era preciso um anjo, sim, para remover aquela pedra. Uma pessoa só não conseguiria fazê-lo. Então os ricos e importantes, as figuras destacadas, o desprezaram. Mas Deus precisou de 2 homens importantes. Chegamos num ponto que o mais importante não é se você é rico ou se você é pobre, se você é uma pessoa de destaque ou não, mas o mais importante é que você esteja pronto para quando Deus precisar de você. Deus tem trabalho e necessidade. Ele precisa do homem, da mulher, para cumprir os seus propósitos nessa terra. E por isso a pergunta lá no profeta Isaías: quem irá por nós? Quem vai fazer? Quem vai atender? Quem vai estar pronto? Quem vai ouvir o Senhor chamar quando o Senhor precisar? José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos é uma figura mais conhecida, porque aconteceu um fato com Nicodemos, que ele procurou Jesus de noite, registrado em João capítulo 3. Este homem, ele era membro do concílio de líderes judaicos, e ele ficou sem jeito. Ele sabia que se procurasse, se identificasse com Jesus, naquele momento ele poderia colocar em risco o seu posto, a sua posição como líder judaico em Jerusalém. Então ele procura Jesus de noite. Mas quando ele vai a Jesus, ele já diz para Jesus, que já sabia, ele disse, que ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Então, ele chegou já apresentando, ele foi direto ao assunto. O que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu quero aqui? É porque você é de Deus e eu quero ouvir a palavra de Deus. Assim como ele foi direto, ele foi pronto ao assunto, Jesus também foi com ele e disse: é necessário nascer de novo. É claro que era isso que Nicodemos queria. Um homem, um líder, um sábio, membro do concílio. Ele sentia a necessidade de salvação, de comunhão, de o entendimento da vontade de Deus para a sua vida. Ele podia ser líder, ele podia ser rico, ele podia ser importante, mas ele não tinha o principal. Ele estava longe, mas ele reconheceu a fonte e, reconhecendo, ele foi em busca. Hoje tem muitas pessoas que reconhecem que os santos de Deus estão congregados naquela igreja. Ele vê o povo entrar, ele vê o povo sair, ele vê o povo caminhar, ele sabe que ali é o local correto, que ele deveria estar, mas ele se faz de desentendido. Ele procura não dar vazão à sua própria consciência, ao seu próprio raciocínio, que aponta para ele, ali é o lugar certo de estar naquela igreja com aquele povo. Nicodemos teria dificuldade de ir de dia, mas ele foi à noite e ele conseguiu uma audiência com Jesus. Não se sabe o detalhe, onde é que Jesus estava, quanto trabalho ele teve para localizar Jesus num dia, numa hora que ele pudesse ser atendido. Tudo isso é oculto, porque estamos tratando de registros sintetizados das Escrituras, principalmente nos Evangelhos. Imagina 3 anos e meio de ministério terreno de Jesus, retratado num Evangelho, com poucas páginas. João usou uma expressão que disse que, se fosse relatar tudo que Jesus fez e ensinou, ele acreditava que não tinha livro que coubesse. Imagina um dia de Jesus, quanta coisa ele fazia, quanto ele ensinava. Era muita coisa.
E Nicodemos foi à noite procurar Jesus. Foi direto ao assunto, não ficou com rodeio. Alguém não entende, pode achar que não, mas ele foi direto ao assunto, porque a expressão que ele disse é porque ele foi direto, ele já sabia. Tem muita gente que já sabe, só falta tomar a decisão que Nicodemos tomou. Tem gente que já sabe que o lugar dele é servir a Deus, o lugar dele é no caminho do Senhor, o lugar dele é na igreja, se dedicando à obra de Deus. Mas ele fica protelando, mas Nicodemos foi decisivo. E por causa de Nicodemos, nós temos registrado tanto ensino tremendo no capítulo 3 de João, tudo fruto daquela audiência que Nicodemos solicitou e conseguiu. Jesus disse a ele que ele tinha que nascer de novo. Nascer de novo. Ele tinha, eu tenho, você tem, todos nós temos. O homem está morto no seu delito e pecado, e ele precisa um encontro com Deus e nascer, ser nova criatura em Cristo Jesus. José da Arimateia não aconteceu, ou pelo menos não há registro. A gente não sabe como é que foi, sabe que ele era discípulo oculto. Então, discípulo é aquele que segue, que aprende, é aluno. José de Arimateia era também, como Nicodemos. Mas Nicodemos procurou Jesus e há registro. José de Arimateia, não sabemos se não houve registro, mas se ele teve um encontro com Jesus ou ele só acompanhava o ministério de Jesus, mas ele era um discípulo oculto de Jesus. Mas na hora certa, irmão, na hora que Deus precisava, e por certo o Espírito Santo falou no coração dele, foi ele que tomou a iniciativa de fazer isso. Uma ação arriscada. Ele se expôs, ele se entregou numa hora de humilhação, como eu disse. Numa outra hora seria até bonito, eu também sou discípulo dele, mas quando o homem já estava morto lá, então não era muito fácil chegar e se apresentar e dizer que era discípulo daquele morto. Eu quero o corpo dele para honrar, para dar um tratamento digno. Isto é muito bonito. Você está pronto para fazer o que Deus quer que você faça, mesmo que haja risco, mesmo que possa parecer humilhante, mesmo que você tenha que gastar, porque eles gastaram e não gastaram pouco, cedendo aquele túmulo, comprando os tecidos, comprando os ungüentos e perfume e tudo aquilo que o judeu costumava fazer com a pessoa rica. Ele foi tratado como rico. Aliás, já havia uma profecia bíblica falando sobre isso. Há registro de somente esses dois homens, dos importantes, durante o ministério de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, diz as Escrituras que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Mas depois era mais fácil, o homem já ressuscitou. Ele apareceu milagrosamente aqui, ali e acolá, então qualquer um se apresentava, mas quando ele estava morto e a situação era bem delicada, ali apareceram esses dois homens, os únicos dois homens que se converteram da liderança, homens importantes durante o ministério de Jesus. E eles não falharam, eles não decepcionaram, eles não se envergonharam. Que seja assim também a nossa vida, quando o Senhor precisar de nós, mesmo que seja uma ação de risco, mesmo que tenhamos que nos humilhar, que o Senhor possa contar conosco e não venhamos a falhar com o Senhor, porque o Senhor tem uma grande obra na terra e Ele realiza a sua obra utilizando homens e mulheres como eu e você, para agir, para fazer aquilo que Ele designar. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.
Muito bem, estamos chegando então para o final do nosso programa. Agradecemos a todos os ouvintes, irmãos e amigos que nos prestigiaram com a sua audiência, né? E convidamos a todos para estarem conosco no próximo programa Boa Noite com Deus, no próximo sábado, às 22 horas, né? E que vocês tenham um feliz final de semana, né? Abençoado, e que possa estar também ouvindo neste final de semana a palavra de Deus, aonde você desejar. Então o pastor Edson também, ao final, vai orar por aqueles irmãos que pediram oração e por todas as necessidades, por todos os pedidos que foram feitos, né? E que Deus vos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Pastor Edson. Queremos orar, agradecendo a Deus por mais esta programação. A irmã Glorinha, a irmã Cecília, a irmã Roseli nos ligaram. Estaremos orando por sua vida, por sua casa e sua família. E nosso grande abraço a você que esteve conosco nesse programa de hoje. Que o Senhor abençoe a você também, sua casa, sua família. E é um prazer ter você como ouvinte do nosso programa, o programa Boa Noite com Deus. Todos os sábados estamos aqui pela Rádio Mais Alegria. Pai, obrigado por este programa, por mais este dia que o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Obrigado por poder compartilhar a palavra do Senhor com todos os nossos ouvintes, os quais pedimos que o Senhor abençoe sua casa e sua família, especialmente tuas servas que nos ligaram, irmã Glorinha, irmã Cecília, irmã Roseli, que o Senhor abençoa, que o Senhor atenda a sua necessidade e visite cada lar, cada casa, cada família. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.